Salve larpeiros de todo o Brasil! Hoje a gente vai ver um vídeo de um canal que se chama Emergent GM, que ele fala principalmente de RPG de mesa, mas algumas ferramentas que eu estou usando para fazer as campanhas do Nação Tempestade foram coisas que ele criou. Então eu decidi que eu vou assistir esse vídeo com vocês, e é um vídeo sobre como fazer a sua primeira sessão de jogo importar. E eu tô querendo ver esse vídeo justamente porque sábado, daqui a 2 dias, vai ser o primeiro jogo do Nação Tempestade aqui em casa. Então vamos ver o que vai rolar e como que esse processo pode me ajudar, a pensar a minha primeira sessão de jogo dentro do que a gente está propondo agora. Então, antes de começar, nossos agradecimentos ao Dan, nosso apoiador do Apoie-se. Se você quiser que seu nome apareça nessa tela de agradecimentos, por favor, você pode apoiar a gente no Apoie-se, o link está aqui embaixo. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda um comentário, e também, se você quiser participar dos nossos jogos, clica no link do Fórum, que também está na descrição do vídeo, junto com o link do Apoie-se. E vamos lá! Now, your first session is a golden opportunity to pique curiosity, build intrigue, and trigger your players' hyperfixation. But starting a campaign can be intimidating, not for the lack of ideas, more because we're trying to get our players invested right off the bat. Now, I think there's 3 ways to approach the encounters in the very first session of your campaign. Option 1 is to give players a clear and direct path to follow. Option 2 is to give players the freedom to choose their own path forward. And option 3 is a balance between option 1 and 2. In option 1, giving players a direct path from the start can feel limiting, but it actually can be beneficial for your players, because you are making it clear for your players to understand what they need to focus on now. Too much freedom can actually make your players feel stumped, leaving them uncertain of what to do next, which can put them on a spot and even make them feel uncomfortable. I found this to be true with newer players, especially first-time players, and sometimes they actually need something very straightforward to start off with. Think about The Legend of Zelda and the Ocarina of Time. After a short prologue giving you the background of the conflict, you're given control of Link in a very tightly designed environment until you're ready to set forth in the wider world. Now, in option 2, if you're running a West March type game or an open world sandbox kind of game, or if you're playing with seasoned players, or perhaps you're confident enough in your own improv and prep skills that you're actually comfortable with letting your players set the direction right off the bat, then exploration and discovery are the major factors that set this option apart from the others. Think about Minecraft. When you start a game... E a gente pensa em exploração. Exploração não é simplesmente exploração de cenário, mas pode ser também exploração das regras do jogo, pode ser exploração de sentimentos, de várias coisas, Geralmente é uma exploração desse mundo do jogo, mas o mundo do jogo não está restrito, especialmente no Larp, o mundo do jogo não está restrito ao ambiente material no qual ele está localizado. Ele também tem coisas que são interessantes de se explorar simplesmente pela nova relação que a gente desenvolve com o espaço, In Minecraft, you literally start in an open space with imagination being your only limitation. Now, option 3 being a balance of these two sounds like the obvious way to go, but the question is, how do you actually pull this off? The easiest example to think of right now is Skyrim. Right when the game begins, you are stuck as a prisoner on the way to the execution block, and then you're off escaping a dragon attack. Now, this sounds pretty railroady to begin with, but then you come across a decision that actually affects the direction of the game. Do you side with the rebels, or do you side with the Imperium? There is no right option or wrong option to choose, as it will greatly depend on your playstyle and your players. This is just something to consider when designing your first session. Either of these options can work for our campaign example, but for now I'm going to go with option 1. Now, using the Emergence campaign outline from the previous videos, we're going to build a strong first session that's going to get your players hooked right away.
To recap, our campaign premise went something like this. A princess has been kidnapped during her coronation by an evil dragon in a magical, faraway kingdom. The heroes must rescue the princess before she is locked away in a forbidden castle forever. With this campaign premise in mind, our established milestone went something like this. A princess is kidnapped by an evil dragon during her coronation. Knowing this, you can build out a session outline that will help you prep your game. I'll be using the emerge method to outline this session, which you can view over here. Esse método emergente dele é o que eu estou usando para acompanhar a campanha do Nação Tempestade, dos primeiros 6 jogos do Nação Tempestade. To open our adventure, we want to throw players in the middle of the action. From this milestone, you can pick out a few essential things that need to happen. A coronation ceremony, a disruptive dragon, and a kidnapped princess. Let's assume we said in session 0 that the players are going to start off as part of the royal guard. So knowing the coronation is a big deal, we can establish the scene around that and add a little tension to it. Something like, the coronation of the princess is happening at the central square instead of the palace. And motivate our players forward by meeting the guard captain who's on edge. One of the patrols hasn't reported in, and the captain needs the players to join him to find the patrol and secure the perimeter. Now let's think about the encounters that your players will face in this session. First is to seek out the missing patrol. Then to chase cultists through an alley. Then they need to rush back to the plaza. Então, deixa eu voltar aqui pouquinho. Middle of the action. From this milestone, you can pick out a few essential things that need to happen. A coronation ceremony, a disruptive dragon, and a kidnap. Então a gente estabelece qual que é a premissa e a gente cria milestones, né? Tipo, pontos de marco, né? Marcos temporais que vão orientar o nosso processo. Princess. Let's assume we said in session 0 that the players are going to start off as part of the royal guard. So knowing the coronation is a big deal, we can establish the scene around that and add a little tension to it. Something like, the coronation of the princess is happening at the central square instead of the palace. And motivate our players forward by meeting the guard captain who's on edge. One of the patrols hasn't reported in, and the captain needs the players to join him to find the patrol and secure... Então vamos lá. Você estabelece na sessão também o que você precisa fazer, né, qual que é a premissa da sessão, e você motiva através do NPC, que é o capitão da guarda, que vai trazer informações e que vai pedir aos personagens que se juntem a ele para que ele possa fazer alguma coisa a respeito, né? E aí eles vão patrulhar e cuidar do perímetro da coroação da princesa, que está acontecendo na praça central ao invés do palácio. For the perimeter. Now let's think about the encounters that your players will face in this session. First is to seek out the missing patrol. Then to chase cultists through an alley. Then they need to rush back to the plaza. And lastly, it is to protect the... Então, 4 encontros, 4 circunstâncias que precisam ser enfrentadas pelos personagens, né? Procurar a patrulha perdida, correr atrás dos cultistas pelos becos, correr de volta para a praça e proteger a princesa. Princess. Now we can expand these encounters by adding a little more detail like so. As players search for the patrols in the area, they find clues of an attack and even some dead mercenaries. Então, procurando a patrulha perdida, eles encontram evidência de um ataque e guardas mortos. A trilha leva eles até os cultistas, que transformam os guardas em zumbis. Leading a trail to cultists, transforming the guards into mindless zombie husks. As they chase the cultists through the alleys... Então eles vão perseguir os cultistas pelos becos. Os cultistas levam eles até uma armadilha e lutam até a morte. Eles se revelam como seguidores do dragão. The cultists lead them into a trap and fight to the death. The assailants reveal themselves to be followers of the dragon. As players rush back to the plaza, they hear the... Então eles correm de volta para a praça,
ouvem o rugido de um dragão que está voando acima deles. O dragão voa em direção à praça central. O capitão da guarda apressa as personagens para chegarem até a praça. Roar of a dragon hailing from above, and as the dragon sails to the central plaza, the guard captain himself urges the players to reach the plaza as fast as they can. As they reach the plaza, eles chegando na praça, eles têm que proteger a princesa, né? Então eles chegam para ver o dragão destruindo soldados, né? Devastando soldados. Eles lutam contra o dragão junto com o capitão da guarda. O dragão faz demandas crípticas e foge com a princesa. They'll see the dragon devastating the soldiers, and the players enter the fray with the guard captain. Now the dragon makes some mysterious demands and flees with the princess. Once we've set out the encounters that the players will face, we'll have to resolve this session. And we can do this by having the Royal Council appear on the scene distraught, desperate to get the princess back, and they reveal what the dragon seeks is actually an obsidian. Então, o Conselho Real parece, né, tenso, desesperado para trazer a princesa de volta. O Conselho revela que o dragão está buscando é um ovo de obsidiana, na verdade. Egg. Now the council won't give it because it seals away a far... E o ovo de obsidiana sela um mal muito maior que eles lutaram contra por gerações. Far greater evil that they have been sworn to defend for generations. In the council's mind, it is E aí é melhor deixar a princesa morrer do que dar o ovo ao dragão. better to let the princess die than to give in to the demands of the dragon. With the resolution in place, we can now add a gripping cliffhanger to cap the session off. We can have the guard captain adamantly refusing the option, and the council confronts him about his own affections towards the princess. Então, o capitão da guarda recusa essa opção. Isso tudo está relacionado ao fim da sessão e a conexão com a próxima sessão, né? O conselho confronta ele sobre o seu afeto pela princesa. In his frustration, he resigns as guard Ele deixa o cargo por causa da frustração. captain, and the players now must decide whether or not they will E agora os personagens têm que decidir se vão ajudar o capitão ou o conselho. accompany the guard captain or follow the rules of the council. With that, you can end your session and give your players something to look forward to in the next one. Now, in the original video, I used E to end the session, but in the case of a long campaign, I actually use this E to evaluate the progress of the session. It's here where I put down the key highlights of what happened and what transpired. E aqui a avaliação, né? Identificar os momentos-chave da sessão, escrever os melhores momentos, o que você precisa manter em mente, o que você precisa melhorar para o próximo jogo. And what I need to keep in mind. It's also here that I list down the things that I need to improve on in the next game. Now that the session outline is in place, what I do from here is, number one, review the session outline to make sure that it has a nice logical flow. Once the review is done, the second thing I do is add details. If you notice the way I do... Então, revisar a sessão, adicionar descrições e detalhes. outlines is I use bullet points, and the reason for that is because I need to get the ideas down very quickly. Once the ideas are solid, now I can start adding in details, like long descriptions for major events and locations. Once I have the long descriptions in, I figure out who the key characters are, what the Entender quais que são os personagens importantes, diálogos, rumores. dialogue is, and perhaps some rumors that I need to sprinkle in the adventure. Now that I have all that done, it's time to set up the maps, the tokens, the VTT, or the miniatures, whatever else E aí ele separa todas as miniaturas, mapas e coisas que ele vai precisar para organizar a sessão. you have, and to bring your first session to life. Once this is done, your session is good to go. When doing a long campaign, I like to prep the adventure in light of the current campaign milestone that we are heading towards. And of course, making adjustments as the adventure unfolds. The trick is weaving each session together, creating one continuous narrative, which I'll talk about in the next video. Massa. E aí eu vou ver esse próximo vídeo depois. Esse canal é bem legal, ele tem poucos seguidores por enquanto, assim. E aí eu tô... poucos seguidores assim, né? 1,77 mil seguidores inscritos, né? E esse vídeo tem 704 visualizações e foi postado há 3 dias.
Eu tô gostando muito do que esse moço fala. E tomara que isso me ajude a organizar meus pensamentos também, sabe? Vou tentar organizar meus pensamentos com base nesse método dele e ver o que acontece. É lógico que uma campanha de Larp é muito diferente de uma campanha de RPG. Na campanha de Larp você tem muito mais jogadores do que personagens de suporte, né, NPCs e tudo mais. Você tem uma limitação do espaço no qual você está presente, né, dos props que você traz para o jogo, enfim. Mas ainda assim eu acho que vai ter coisas aproveitáveis disso que ele está apresentando aqui. Bom, é isso. Eu acho que eu não tenho tanto para comentar do vídeo, mas que talvez a gente consegue ferramentas de outras mídias também, né? A gente consegue usar as ferramentas de outras mídias para fazer os nossos jogos serem mais interessantes, mais organizados e tudo mais, né? Então, é isso. Pela última vez, os agradecimentos ao Dan. Se você quiser que seu nome apareça aqui, você apoia a gente no Apoie-se. A partir de R$5 o seu nome já aparece aqui. Você também vai ajudar o coletivo a fazer todas as coisas que a gente está querendo fazer, né? Aplicar os jogos, a manter o rolê mais barato para quem está jogando, enfim. Tudo que a gente está fazendo, a gente faz com base nessa quantidade de dinheiro que a gente recebe do Apoie-se. Então, na medida que o Apoie-se suprir as necessidades do coletivo, a gente vai conseguir que os jogos sejam gratuitos para os jogadores, né? E vai conseguir puxar treinos de Swordplay em Belo Horizonte e fazer todo o rolê que a gente quer fazer. Se você quiser que seu nome apareça lá e quiser ajudar a gente, o link do Apoie está aqui embaixo. Se você quiser falar com a gente, entra no nosso fórum ou deixa um comentário aqui embaixo no fórum. Principalmente se você quiser jogar conosco, você pode entrar no fórum, o link está na descrição, junto com o link do Apoie-se. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.